meditando, alcançarás a voz interior. Espiritualiza todo o teu ser, espiritualiza todo o teu fazer. Compreenda o momento, renuncia ao materialismo. Recorda que és a realidade do teu eu. Deixa de te prenderes ao corpo, à materialidade, prenda-te ao espírito que és. Descobre tua natureza, teu verdadeiro, descobre o que és. Desce ao mais profundo do teu ser, ali verás luz. O teu pensamento, o teu ser, sofrerão alterações. Descobrirás não só o momento, mas a eternidade. O significado de se sobrepor à vida material é alcançar a consciência do espírito, revelando por inteiro o próprio ser. Coragem, irmão, no teu interior existe sempre a paz, existe o aconchego, existe o equilíbrio. Não te esqueças de que a tempestade é de superfície. Busque a calmaria. O medo, a debilidade, a mentira surgem quando fazemos da matéria a força do sensualismo. Se desejas realizar o teu ser, evoluir, aprende a administrar com dignidade todas as experiências e beberás a água da fonte da renovação do espírito. Que importa o material, o dinheiro, quando conhecemos o espírito, a espiritualidade, o verdadeiro sentido evolutivo e o verdadeiro sentido do evolutivo, estejamos firmes. Sejais, portanto, o homem que trabalha pelo material para sobreviver enquanto encarnado, mas vive a força do espírito. O espírito é sempre real, pleno, porque tem consciência da sua vida imortal. A doutrina dos espíritos te ensina a viver o sentido racional, te ensina a seres. O espiritismo é o exercício de amor e caridade na realidade evolutiva do espírito. Nós vamos continuar hoje a contextualização da palestra que o professor Mauri fez aqui para nós. E uma das chaves que ele trabalhou nessa palestra foi acerca dos 3 elementos que povoam a nossa cultura, que fazem parte de forma muito forte do plasma cultural no qual nós estamos inseridos e que permitem, inclusive, que nós os plasmemos com muita força em nós, mas que, de certa forma, nos desalinham no sentido de uma dinâmica que seja mais equilibradora. E daí ele fala que, dentre 3 dos elementos fundamentais na linha crítica da ação espiritista e na linha crítica da ação do conhecimento, do viver, são, além da norma e do protocolo, nós ficamos sempre na ilusão de que tudo seja invariável e constante. A gente vinha com essa cultura de esperar o invariável e de quase morrer quando os nossos desencarnavam. E isso, ao longo da história da humanidade, até tinha motivos para ser forte, porque nós não tínhamos um segmento filosófico e um segmento de ciência que nos mostrasse de forma tão clara a inconstância das coisas na Terra. E daí nós não conseguíamos enxergar bem por que essa transitoriedade do espírito aqui. Porque hoje estar com minha família aparentemente completa, um marido, filho, pai, mãe, tio, tia, e daí a pouco você olha, um tio já foi, aquela tia já foi, o pai já foi, a mãe ou está indo ou já foi, e às vezes temos que, inclusive,
levar os restos mortais de nosso próprio filho, que é uma coisa duríssima para todos que viveram, porque há em nós uma expectativa de que nossos filhos nos enterrarão. E como a gente vinha nessa política de um entendimento da invariabilidade na Terra, que a gente caminharia numa linearidade, é o pensamento linear que o professor Mauri, nessa palestra, fez questão de nos sensibilizar a sair dele, a gente foi sofrendo muito. Agora nós temos o apoio dos filósofos, a ajuda e a orientação deles, dos físicos, especialmente os físicos, nos mostrando que cada partícula ligada à Terra, ela tem o seu tempo. E é Cristo nos dizendo: o que é espírito, o que é da Terra, o que é matéria, o que é da Terra é terra, o que é da Terra vai ficar na Terra. E esse ficar na Terra não quer dizer apenas um ficar na Terra, é ficar sob as leis da Terra. Nós somos uma geração privilegiada que estamos vivendo há 90 anos com uma das teorias fundamentais para a felicidade na Terra, que é o nosso irmão Heisenberg trazendo a teoria da incerteza. E teoria trazida por essa gente, ela não é uma teoriazinha falsa. A Nádia ficou parada ali olhando para o ventilador rodando, e aí falou: eu acho que é assim, eu acho que é por isso que ele roda. Não, são pessoas que estudam, que pesquisam, que observam, que estudam, que pesquisam, que observam, que fazem renúncia, que largam tudo, que não participam de aniversário, de baile de formatura, de enterro de não sei quem, de 7º dia de não sei das quantas, missa de 30 dias de não sei quem, são considerados antissociais, porque eles investem em trazer um novo lumiar para a humanidade. A mecânica quântica, né? A mecânica quântica. E essa pessoa, em 1927, já nos trouxe com robustez a teoria da incerteza. E nós somos orientados por um mestre que sempre, e de formas diferentes, e descrito em vários evangelistas, que é Cristo, nos dizendo: concilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Enquanto você está vivendo isso, que é uma adversidade para você, concilia com isso. Mas o problema é nós também alcançarmos Cristo. Porque como a gente tem obras traduzidas, e as traduções são feitas à luz de quem traduz, nem sempre quem traduz uma obra é fiel à obra. Como nós somos muito bélicos, nós somos de guerra, a gente logo foi traduzindo os evangelhos de Cristo, concilia com o teu inimigo. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo está, concilia com o teu inimigo. E não é inimigo aí, não é inimigo é o seu Fernandes, o meu inimigo é o seu Evaí, não. Meu inimigo são os elementos que eu não estou conseguindo entendê-los o suficiente para eu fazer com eles uma relação de amizade. Que a amizade, ela é compreensiva. A amizade busca entender as coisas, a amizade busca compreender, a amizade busca aprender com o outro o que temos que aprender. Daí, alguns elementos ligados à nossa dinâmica aqui na Terra, nós colocamos como inimigo. O luto é inimigo. A partida do nosso ente é inimiga. Nós não queremos conviver com aquilo, nós não queremos nem ouvir falar. Eu sou casada numa família de uma região que é bastante católica, e cheguei com esse meu arrojamento espírita. E houve momentos que eles me perguntavam: de verdade mesmo, você acha que você acredita que você se sustenta na hora que você vê um seu desencarnado? Na verdade mesmo, você acha que isso tem fundamento? Na verdade mesmo, era sempre assim, na verdade mesmo, porque imagina para uma família
que ao longo de toda a cultura ali foi sempre se administrando em traduções sacralizadas. E nós espíritas estamos aí com o nosso dever de sermos portadores da boa nova, da abertura dos conceitos, porque isso é este é um dos pilares da nossa doutrina. Quando o nosso irmão Allan Kardec codifica a doutrina espírita, ele codifica já como ciência, filosofia e religião, ele já nos tirou do direito, ao optar por ser espírita, eu não tenho o direito ao sacro. Eu não posso sacralizar as coisas. Porque um desses pilares vai colocar em xeque a minha sacralização. Ou um ou outro. Eles têm que estar ligados. Ter que estar ligado não precisa ter, porque eles estão. Sim. Aqui na Terra, nós queiramos ou não, nós não viveremos sem o religare. Você pode não acreditar em Deus, mas você religa em alguma coisa. Você religa ao materialismo, você religa a algum sistema de ideias, você religa. Mas você pode religar só a você mesmo. E dizer assim, não quero saber do resto, não quero saber do mundo, não quero saber de pessoas, não quero saber de crença, não quero saber de nada. Mas você vai ter que o tempo todo religar a você. Você religa você para descer o degrau, senão você se estatela ali e rebenta seu tornozelo. Religa você na hora que tem sede, porque senão você vai ficar desidratado e vai sofrer. Você religa você quando você senta lá e diz, meu Deus, com esse meu comportamento eu estou completamente só, o que eu tenho que fazer para melhorar? O religare, necessariamente, eu me religo ao meu Criador e sou convicta em Deus. De maneira alguma sairia fazendo essa catequese achando que todo mundo é obrigado. Mas que ele naturalmente religa. Agora vamos aqui. O humano consegue viver sem questionar? É o lado filosófico. Entrou daquela porta para dentro. Eu diria que nenhum de nós assenta aí e não faz alguma perguntinha a nós mesmos. Estou me sentindo bem? Estou sentindo acolhido? Isso aqui me acolhe? Quero voltar? Não quero voltar? Nós podemos não nos dar ciência que estamos perguntando, mas estaremos. O que é o passe? Eles estão chamando para o passe. O que é o passe? Me sentir bem no passe? O passe que eu faço com fulano, eu me sinto igual quando faço com Beltrano? Por que essa diferença? Essas perguntas todas nós estamos fazendo. Isso é o filosófico. O de ciência não precisa nem falar. Viver aqui na Terra é um comportamento científico. A cabeça do eu. Aí a gente volta lá na ciência, na filosofia e pergunta, por que minha cabeça doeu? Vou tomar o quê? Eu vou hoje não comer o quê? O que foi que eu comi ontem? Minha cabeça doeu hoje, o que eu não vou comer então para ela não doer mais? Eu trabalhei de forma quase exagerada para dar conta de terminar um trabalho. Torci o braço demais, movimentei em exagero para a idade que tenho. E agora, faço o que para me livrar dessa situação? Então você vê que o seu lado de ciência já vai para os outros. Não tem como eles serem desconectados. Nós, religiosos, por um pouco de ignorância, para não dizer bastante, nós fomos tentando ao longo da civilização separar a religião e quase fechá-la dentro de uma grande bolha e ter a ilusão que podemos excluir os outros pilares. O que o nosso irmão Allan Kardec fez foi nos mostrar que não há como e que aquilo que não há como, nós não vamos investir. E que, portanto, nós vamos investir em trabalhar os três pilares.
Porque quando nós trabalhamos por uma via só, nós ficamos mais candidatos a nos eleger reféns da norma e do protocolo. Eu chego lá num médico e ele puxa lá antes puxava um livrão escrito em papel. Agora puxa o livrão escrito na tela do computador. Puxa o livrão lá e já coloca. A senhora vai tomar isso porque o que a senhora tem é aquilo. E aí nós temos que nos perguntar, eu tenho, é isso mesmo? Eu vou pedir esse jovem que lida bem com informática, eu não lido não, mas eu vou pedir para ele acessar lá nos anais que forem possíveis a ele, o que quer dizer isso, e depois vou pedir mais o outro favor de verificar esse medicamento, se é que eu não consigo ler a bula, ler quais são as reações adversas, quais são os efeitos colaterais, se esse produto é pertinente ao que eu estou sentindo. Ou eu estou caindo de cheio para uma norma de que está normatizado que quando a mulher chega lá com 66 anos reclamando isso, eu receito aquilo. E ela compra. Não, mas eu não vou seguir essa norma. E nem esse protocolo. O protocolo diz que se alguém me ofende, eu vou devolver outra ofensa, porque eu não levo ofensa para casa. Mas eu quero seguir esse protocolo? Se eu olhar para esses 3 pilares aqui, algum deles endossa isso? Nenhum dos 3 endossa? A ciência diz que quando alguém age errado, eu vou ter que buscar o certo e apresentar o certo. O lado de ciência diz isso. Ciência mesmo é assim. E o filósofo? Alguém chega para um filósofo e ele solta umas ofensas, um mal-querer ou qualquer coisa. Ele nem vai responder afirmando nada. Ele vai lançar outra pergunta. Você acha mesmo? É isso mesmo que é bom? É isso mesmo que você quer? Buda fazia isso, né? Fazia? Cristo? E Cristo? As pessoas chegavam dizendo uma coisa e lançavam outra pergunta. Pedro chega a ele para dizer, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo, falam isso de vós e tal. Ele só olhou para Pedro e diz, e tu o que dizes? Pronto, morreu ali. E o religare endossa? Não. Então aí ele foi nos trazendo alguns chamamentos para verificarmos, estou sendo muito protocolar? Eu estou seguindo protocolos que esses 3 eixos bem verificados e bem trabalhados vão me permitindo ser neles? Por exemplo, o protocolo do amor. Mas é um protocolo aberto. O protocolo do amor não vai dizer para esse meu filho, não vai dizer que eu tenho que, para esse meu filho, doar sempre. O protocolo do amor vai dizer para mim que você vai doar o que for para o crescimento dele e a humanidade. Tudo que sair disso não é amor. É escravidão pelo protocolo e pela norma mal interpretada. É ou não? Estou passando na rua e alguém debaixo da marquise pede, porque agora a cada marquise tem alguém quase morando ali, né? Em função de uma cultura de não educar para o trabalho, né? Nós não temos hoje uma cultura de educação para o trabalho. Reencarnar na Terra para fazer a sustentabilidade de um conjunto físico, nós temos um custo diário, ele nem é diário, né?
Ele é instante a instante. O custo já está ali. Você ocorreu um engravidamento, o espírito vinculou a um ovo, começou um custo. Por um bom tempo, ele tira tudo que ele precisa da mãe. Já tem um custo. Ela tem que produzir para aquele ser. Reencarna durante um período enorme, ele continua recebendo da família. Até o momento que a própria lei civil diz que ele tem autonomia. Mas e aí, ele foi qualificado para o trabalho de gerar o seu sustento? Não. E se nós não cuidarmos, nós alimentamos a norma de não educar para o trabalho, que é a que está instituída aí nas leis. Nós continuamos fazendo o protocolo que pensa que é caridade, e não é, que a caridade, qual é o protocolo da caridade? Porque tem que contextualizar as palavras, não podemos ficar contra os protocolos, mas a caridade, qual é o protocolo? O protocolo caridade já nos diz que a palavra caridade vem de caritas, e que caritas é cuidar. Quando eu vou entregando tudo pronto para as pessoas e elas não são estimuladas a trabalhar, estou cuidando de aumentar a mendicância dela. Eu estou fazendo uma doação ali que é protocolar, é um protocolo que eu não estou pensando, raciocinando, não estou à luz da minha consciência, estou à luz de um plasma cultural que existe de doar e de dar, e que quem tem mais tem que dar para quem tem menos, sem pensar. Nesse exercício desse protocolo do não pensar e não colocar os valores universais como o protocolo da nossa vida, deve ser ele, e as normas devem ser o fruto do pensar esse protocolo, que são os valores universais, e nós irmos normatizando como ser humano, inclusive se colocando no tempo que tem. Na idade que eu trago de reencarnação nessa existência agora, o que eu acho que eu devo fazer? Eu não posso agir como age a filha de 30 anos, nem o filho de 28. Nem a neta de 7. Como? Vai dar certo? Não vai. Eu começarei ali a me deteriorar, e ao nos deteriorarmos com protocolos e normas mal colocados, deterioramos a nossa sociedade. E nosso grande trunfo é ter condições de desencarnar, e nos instantes que, segundo os espíritos, nós passamos conosco, segundo eles, após cada desencarne, nós temos a oportunidade maravilhosa, segundo eles, dura e sofrida naquele instante, de estar conosco, sem interação com outros, poder olhar como um filme o que tínhamos como projeto reencarnatório, o que fomos fazendo ao longo da reencarnação, o que conseguimos fazer daquele projeto que tivemos, as possibilidades que tivemos, as que aproveitamos bem e as que não aproveitamos, que daí nós traçamos o nosso novo momento. Nesse movimento maravilhoso de crescimento espiritual que se chama evolução, nós temos essa oportunidade divina, que é um momento onde não dá para fazer derivações, porque enquanto nós estamos numa interação maior com espíritos orientadores, instrutores, amigos, afinizados e tal, nós ainda sofremos nós
temos ali a possibilidade de desvio. Não estou falando de desvio no sentido ruim. Desviar do foco daquele momento. O foco do momento é revisão de vida. De certa forma, ao tomar ciência disso, nós tomamos ciência de que há um certo nível de protocolo, há porém dinâmico. No tempo e no espaço, respeitando a consciência e as possibilidades de cada um. E as normas também, no sentido do que o Espiritismo propõe, do que os Espíritos nos propõem, há um nível de normatização. Nós não vivemos em anomia, nós não vivemos sem norma. O que nós precisamos ter cuidado é não sermos escravos de normas que nós não pensamos se aquela é uma norma saudável e realmente reespiritualizadora ou se ela já é inclusive obsoleta. E irmos nos atualizando, porque reespiritualização é autoatualização permanente. Pois não, irmão? Esse momento do desencarne, quando você deixa o corpo físico, você tem o eu superior que olha aquilo tudo, né? É o eu superior. O eu superior. Mas dizem que através de uma meditação profunda, você também pode acessar o eu superior. Você fica fora de tudo isso. Pode. E nós devemos, tanto que o Espiritismo está sempre nos convidando, os espíritos bons, sempre nos convidando à meditação e à reflexão e à tomada de posicionamentos novos. E não vai ser tão profunda quanto no momento, no pós-desencarne, porque aqui nós estaremos sempre muito ligados ao sistema Terra, até mesmo porque nós não desligaremos, até no sentido de proteção. Eu não posso entrar numa meditação aqui nessa casa, de maneira que se a casa cair, eu não saio correndo para me defender e salvar minha família de viver um trauma desse, de eu morrer debaixo dos escombros fazendo meditação. Então você vê assim, que Deus é muito justo e é muito bom e muito inteligente. Ligado à Terra, nós, segundo os Espíritos, nós não entraremos nesse padrão que podemos entrar desencarnados em função disso. Segundo eles, nós trazemos uma propriedade que chama proteção, que é o tempo todo reencarnados, nós estaremos nos observando através de uma propriedade que chama conação, que é, entrei num lugar, quantas portas tem? Ah, essa porta aqui dá para sair? Não, essa porta não dá para sair. Se acontecer uma coisa, eu vou ter que sair por ali. Encontrou uma pessoa, segundo ele, se não fosse o nosso, desculpa a expressão, esse alarido barulhento que vivemos no momento, segundo eles, nós trazemos condições de, ao encontrar uma pessoa, olhar assim para ela e já colocar alguns limites em nós, para que nós não avançássemos além do que é nossa segurança e a dela. Por exemplo, essa moça me conhece e já despeja algumas confidências sem ter olhado profundamente para mim para ver se eu trago sustentabilidade. Daí no dia seguinte eu deixo vazar confidências, porque coitada, ela não fez uma leitura adequada, porque está quase normatizado, que todo mundo que você encontra, você conversa de tudo, virou quase norma e quase protocolo, e ela se expôs e se colocou em insegurança. É claro que norma e protocolo a gente derivaria para muitos outros canais aí, mas nosso tempo é pouco, eu vou passar para o outro dos 3 elementos dele. Pela cultura, ensinam-nos o linear, e nada é linear. A linearidade fecha, a não linearidade abre. Vamos lá para o linear. A visão linear. Casei e meu casamento é até que a morte física nos separe. Aí quando o casamento acaba, a gente vai parar no psicotrópico.
tendo que se drogar para dormir, é droga, né? Só que ilícita, mas é droga. Entorpece o cérebro. Porque um casamento foi. Mas será que justifica? Mas aí é o ego. É a visão linear. É o ego também. Mas o ego, a visão egóica é linear. Porque cada vez que você... É linear, você olha sempre para você. É você, mais você, mais você, mais você, mais você. E você se vê daqui a 10 anos com você e aquela pessoa junto com você. E aí se ela ainda disser que teve a felicidade de encontrar alguém que ela está sentindo mais compatibilidade. Aí fica pior ainda. Porque na linearidade, como assim? Que eu não atendo essa pessoa em todos os sentidos. Ela está pensando o quê? Então ela não me ama, e a gente inclusive confunde o amor com posse no pensamento linear. Mas a senhora acha, a cada reencarnação em uma região do planeta, a senhora ganha um novo ego, seja na Índia, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, uma nova identidade cultural que nada mais é do que o ego. Como é que a senhora acha que o processo evolutivo só através da Nós consciência? não vemos a identidade cultural como ego, não, nós espíritas. Nós entendemos que o espírito, ele traz toda a sua história registrada em si, toda. É Cristo nos dizendo, tudo está dentro de vós. Trazemos toda a nossa história, todos os nossos saberes, todas as nossas experiências. Ao fazer um projeto reencarnatório, nós já nos demos ciência, antes de fazer o projeto, nós já nos demos ciência do que precisamos melhorar em matéria de aprendizado, de construção de conhecimento, de autoconhecimento, para nos iluminar melhor e nos, inclusive, administrar melhor com alguns elementos que até já estão bem assentados em nós no sentido do bem. Daí, de posse dessa convicção de que eu preciso melhorar, por exemplo, minha capacidade de trabalhar, eu preciso melhorar meu zelo, eu preciso melhorar o meu diálogo, porque eu já até alcancei um pouco de status de justiça, até já alcancei um pouco de caridade, até já alcancei um pouco de bondade, mas falta zelo, eu me desorganizo. Aí isso está tendo pouca produtividade social. Me falta isso, me falta aquilo. Aí você prima naquele projeto elementos que você precisa trabalhar mais. Okay. Daí você começa a escolher em que língua, segundo os espíritos, o primeiro momento da escolha, primeiro é estruturar o projeto em cima do que você já alcançou e do que você está meio em desalinho e que você quer melhorar. O desalinho para fazer melhor produtividade com que você já se alinhou. Aí você é sensibilizado a ver em que língua você vai se entender melhor, se fazer entender melhor, porque a comunicação, segundo eles, é um dos vetores de aprendizado e de maestria na desenvoltura de qualquer projeto. Isso todos nós que trabalhamos fora já percebemos isso. A pessoa pode ser excelente, se ela não comunicar bem, a gente não consegue fazer boa produtividade. Nós podemos até ser meio que doutorados em alguma coisa, se a gente não se comunica bem, aquilo trava. Então, segundo eles, a gente escolhe a língua. Feita a escolha da língua, a língua portuguesa. Tá, você vai para Portugal, vai para Goa, vai para Guiné, ou vai para o Vale do Jequitinhonha, é Brasil. Primeiro não escolhe o vale não, tá? Escolhe o Brasil. Brasil, sim, Brasil. Aí você vai escolher a localidade no país. É o inverso do que nós espíritas colocamos, porque nós espíritas colocamos que eu estava há anos trazendo dívidas com a família de Aninha e Davi, e por isso eu pulei lá para me redimir com eles, e eles também tinham dívida comigo, se redimir comigo.
Segundo os Espíritos, é coisa criada na cabeça de médium encarnado. Que não é isso que eles experienciam, não. E nas orientações que eles fazem espírito que vão reencarnar, é a língua, aí o país e aí sim a localidade. Ah, qual a localidade do Brasil que eu vou ter menos chance de derivar do meu projeto? Todo mundo sabe o que é derivar de um projeto, né? Criar uma derivação, ir para o outro lado, criar uma possibilidade de amaciar o terreno e desviar da produtividade reencarnatória. Aí, tá, qual a localidade do Brasil que eu não vou ter como ser preguiçosa, porque lá preguiçoso passa fome demais. Ah, o Vale de Jequitinhonha, é para lá que eu vou. Daí, você sofre o último refino da família em função da frequência. E que na frequência das pessoas inclui histórias pregressas delas, no sentido de experiências que elas viveram, que poderão servir de base para eu me assentar bem ali. Não é história pregressa para pagar conta, pecado, karma, não. Eu posso reencarnar numa família que não traga experiência, por exemplo, para uma pessoa que diante da comunidade lá, por exemplo, traz uma sensibilidade mediúnica um pouquinho diferenciada e que essa família vai entrar em pânico com essa filha que chegou. Não vai, uma família que tem que nos seus padrões de frequência há já toda uma produção que permite nos sentirmos acolhidos ali dentro de nossa linha de necessidades. Não é acolhido no sentido de conforto e moleza, não. Da linha de necessidades. E daí a gente vai, na medida que naquele grupo, um casal apresenta aquela frequência, ocorreu um engravidamento, nós vinculamos àquele ovo, nós espíritos que estamos para reencarnar, vinculamos àquele ovo, e vamos ali todos os dias, através do nosso perispírito, gerenciando a reprodução celular, para ter um corpo que responda às nossas necessidades enquanto projeto reencarnatório. Aí você vê que sai do simplismo, sai do protocolo fechado, porque é sempre aberto, nós vamos selecionando, é o próprio espírito selecionando, e a norma é o que nós somos capazes de fazer, dentro do conjunto das leis cósmicas. E daí, aí você vê assim, há pré-determinismo. Por exemplo, você escolheu ali, e o projeto está acontecendo. Aí essa senhora vai descer uma escada e rola lá do último andar, vem parar cá. E esse acidente faz com que aquela gravidez, ela perde sangue, aquela gravidez não é possível ir para frente. É porque estava pré-determinado? Não, faz parte das contingências aqui da Terra. Na visão linear, nós espíritas ficamos falando que estava pré-determinado, que ele só ia ter uns meses de vida, porque fez isso, fez aquilo, estropiou e agora ele ia ter a doce ideia que ia reencarnar, mas não conseguiu, porque o que ele fez com um, aconteceu que agora ele foi interceptado de viver. Segundo os espíritos, tudo é a visão linear que nos faz fazer. Porque na visão não linear, nós vamos sempre ver as contingências da Terra. Estamos em meio a contingências e nenhum de nós é blindado. Não é porque é um pastor maravilhoso, que é um padre fantástico, que é o Papa João Paulo II, nas contingências violentas da Terra, levou um tiro. É porque noutra vida é isso, é porque nessa vida é aquilo. Não. Contingências da Terra. Lideranças aqui são extremamente, eu diria, abalroadas. E quanto mais espiritualizadas as lideranças, mais abalroamento elas sofrem.
é uma cultura que ainda existe, até mesmo um homem bélico, fica muito difícil compormos um padrão de mentalidade, um plasma cultural que acolha bem os mais espiritualizados. Estamos aí lutando para melhorar isso, todos nós. Mas que não é por pré-determinismo. Não sei se clareou, irmão? Sim. Perfeito. O visível se apoia no invisível. Essa é uma grande dificuldade nossa, que tenho certeza que tem os dias contados, porque nós estamos nos sensibilizando mais e mais a enxergar o não visível aos olhos da matéria. Nós estamos nos tornando, graças a Deus, uma sociedade com uma sensibilidade maior. Estamos vendo isso nos meninos que chegam. As crianças que chegam hoje estão muito sensíveis. E quando nós não mistificamos e permitimos que as coisas fluam com naturalidade, está fluindo bem, para enxergar o invisível que está no visível. Mas esse enxergar do invisível, nós temos que começar através da nossa corporeidade. Primeiro, nos enxergar como um corpo habitado literalmente, e cada microespaço dele por um espírito com seu perispírito. Que esse corpo, sendo espiritualizado, ele vai nos apresentar os desconfortos que aquele espírito está sofrendo em função de nós, enquanto indivíduos, que somos pessoas vivendo um plasma cultural, estamos derivando de nosso posicionamento, saindo da nossa verticalidade. E viver numa cultura, nós estamos sempre na possibilidade de derivar de nós mesmos. Tanto que muitas vezes nós dizemos, para que eu fiz isso? Meu Deus, eu tenho ciência que isso não é bom, para que eu fiz plasma cultural? Contingência da Terra. E aí a gente vai tentando se corrigir. Por exemplo, a intuição. A intuição. Há um visível, nós estamos vendo que estamos fazendo uma leitura. Seja através de um sentimento fervendo ali dentro de nós, seja através de um desânimo, tipo, marcou de ir ao aniversário da Silvana. Aí 2 horas antes de ir, começa uma coisa assim, aí eu acho que eu não vou. Minha vontade de ir não está tão forte assim. Eu acho que eu não vou, mas aí começa. Não, mas a Silvana me convidou. Não, aí decide que vai, com a intuição avisando. E ao invés de chegar lá, se foi porque a Silvana convidou, e ela é docinho, e é amiga, vamos, damos o abraço, batemos em retirada. A intuição não está avisando, a gente fica. Aí chega aquela amiga da Silvana, que se dá super bem com Silvana, tem um diálogo maravilhoso com Silvana, mas que diante de nós, no compartilhamento de campo eletromagnético, a gente faz a pessoa expressar algo que ela já vinha colocando lá para o fundo do tapete. A gente fez a leitura antes, poderia ter evitado, porque daí a gente se expôs para a pessoa se expôs para nós, criou um constrangimento. A Silvana, que é a terceira no grupo, ficou extremamente em mal-estar comigo, em mal-estar com o outro, em mal-estar com a festa dela, porque nós não buscamos o invisível que estava naquele visível. Porque quando nós falamos invisível no centro espírita, não é mais o visível, só aquilo que eu apalpo. Isso aqui é visível, porque eu pego e enxergo cores com os olhos. Pego com a mão, sinto se é mole, duro, macio, gostoso, com os olhos, com sensações da pele. Não é só isso, nós já temos condições de ver no visível situações imateriais. A intuição é uma delas.
que está se materializando ali, que está palpável a nós, está perceptível, mas há um apoio invisível que permite a ela expressar, que é a capacitação do Espírito. É o Espírito, que é invisível, essa ordem cósmica maravilhosa, essa que estrutura os princípios invisíveis, e nós ainda não conseguimos alcançar suas raízes, e que a gente às vezes vai desvalorizando. Você levantou de novo a mão, pode falar. Eu ia falar para a senhora, é sobre esse problema da intuição, sem entrar no campo premonitório, tem muito a ver com... Não, a intuição não tem como entrar no premonitório, ela anda junto. Anda junto, né? Mas tem mais a ver com o campo vibracional. A senhora sente a vibração do ambiente também, né? Sente. Já te indica algo que está para acontecer. Sim, porque a vibração do ambiente não é o conjunto de informações e de elementos Exato. que estão sendo trabalhados ali. Exato. É uma energia. Exato. É muito simples, assim. Na medida que a gente vai trabalhando, a gente vai descortinando e vai vendo que é simples. Mas nós temos aqui dar mais valor à nossa sensibilidade, nos respeitar mais. Mas é como a senhora estava falando, são atributos espirituais, né, que a sociedade fecha, não deixa desenvolver. Na verdade, a sociedade não fecha e nem proíbe de desenvolver. Nós vivemos um sistema de ideias que ainda é bem materialista, não é materialista no mau sentido, não. É de acreditar no que enxerga. No tocável. No tocável, no que dá para palpar com as mãos, enxergar com os olhos, escutar com os ouvidos, sentir através da pele. Nós vínhamos nessa caminhada. Se a gente olhar bem, é de 200 anos para cá, a não ser esses grandes pontuais que vieram como lumiares para a humanidade, que eles já traziam isso lá muito antes de Cristo, né? Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros, e depois vem Moisés, vem Cristo, vem essa turma toda, pessoas que já trabalhavam isso, trabalham isso na sua prática mesmo aqui encarnados, e que foram nos trazendo elementos para nós irmos enxergando isso. Mas como ainda era muito ligado a material, nós que separamos e até as religiões, inclusive o espiritismo, só para fechar que nosso tempo acabou. Imagina, o espiritismo é codificado como ciência, filosofia e religião. Eu perambulei por muitos centros, para achar a minha praia, porque nos outros teria que trabalhar esse aspecto aqui. Não podia falar em célula, não podia falar em bioquímica, não podia falar em filósofo, não podia... Não, nós estamos aqui para trabalhar espírito. Tem que ir para a mesa mediúnica. Sim. Que mesa mediúnica? Mesa não é mediúnica, a não ser como mesa. Essa mesa mediúnica ela faz uma mediação maravilhosa. Sim, ela permite que eu sente, escreva, ponha o computador. É uma médium maravilhosa, prestando o serviço como mesa. Mas que mesa mediúnica? Mediúnico é o campo que todos estão aí produzindo e todos são médiums. Nós não vamos trabalhar em história de mesa mediúnica, reunir todo mundo em volta de uma mesa. Se um chora no centro, isso é a visão linear, para fechar nosso momento. Eu, jovem, tinha um problema de sensibilidade. Eu entrava no centro, buscando minha religião e buscando meu centro. Entrava no centro, o centro em si me emocionava e eu chorava. Todas as vezes eu passava por desobsessão. Muitas vezes. Começava a chorar, vinha um médium, me puxava lá pra dentro, juntava uns 4 em volta, desobsediando. E eu dizendo, não quero, não tenho obsessor. Eu não tenho obsessor, não quero. E eles ali fazem. Eu dizendo não quero. Aí já não ia a próxima vez. Aí ia para outro, aí num outro, aí num outro. Um dia bati nessa porta. Só para ver. Aí vamos lá. O visível, que era o choro.
O visível era o choro. Se apoiava em quê? Algo, o visível era o choro, que se apoiava no invisível, que era um projeto de encontro, eu tenho certeza disso, de encontrar a minha praia religiosa, filosófica, científica, que me permitisse fazer meu trabalho, minhas interações, meus convívios maravilhosos, minha estruturação, criar minha sustentabilidade para uma enorme alegria de viver na Terra, vencendo todos os dias na produção de um plasma cultural, que vai ser nosso próximo encontro, vai ser trabalhar plasma cultural, que foi um dos elementos que o senhor trabalhou, produzindo o nosso plasma cultural, nos administrando num plasma cultural que existe, que é a sociedade toda compondo um mega plasma. E nós o tempo todo, com nossos invisíveis, manifestando elementos visíveis, palpáveis, perceptíveis, e nos administrando neles. E buscando nos conhecer para administrar cada vez melhor. Tendo sempre a certeza de que estamos com Deus em nós, Deus é imanente em nós, em toda a sua criatura, imanente na planta, na minhoca, no rato, na barata, no javali, no elefante, é imanente, portanto, em nós. Estamos numa teia de ligação maravilhosa com espíritos dos mais variados padrões, fazemos sintonias com aqueles que estão em nível de se comunicar com nossas frequências, e muitos deles em condições de ser nossos orientadores, sendo nossos orientadores, nossos instrutores, e que, portanto, nós não estamos sozinhos hora nenhuma. Estamos em sintonia. E todos os visíveis que vivemos se apoiando no invisível que nós não enxergamos. Não enxergo os espíritos que estão aqui nessa sala desencarnados. Mas há alguns elementos extremamente visíveis que nos permitem alcançar a existência desse invisível. Então, continuaremos no nosso próximo momento.